Que o Agro Brasília é um ponto de encontro de inovação, tecnologia do setor do agro, isso você já entendeu. Mas tem tantos assuntos para a gente tratar nessa área. Nós vamos falar agora sobre o impacto da indústria de implementos agrícolas no desenvolvimento desse setor que movimenta a nossa economia. Para isso, eu tenho dois convidados muito especiais aqui comigo, que é o Claudiomiro Santos, gerente comercial da Implementos Agrícolas Jean S.A. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. E junto com ele eu tenho também o Micael Rocco, que é executivo comercial da Imóvel Agro. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. E eu tô sabendo que essa é só a primeira passagem, você volta ainda para bater papo com a gente. Eu volto sim, durante a semana tem várias agendas aí com vocês. Muito bem. Claudiomiro, eu fiquei sabendo que são quase 65 anos aí de história, né, da Jean. E é uma grande responsabilidade, né, lidar com toda essa tradição e também com a evolução, né, porque vocês tiveram que acompanhar toda a mudança que a gente teve tecnológica, né? Como é ter o impacto dessa história? O que você pode compartilhar com a gente que você considera especial? Olha, é bem isso aí que tu falou, né? A Implementos Agrícolas já foi fundada, então, em agosto de 1960, 29 de agosto, né? Para ser preciso. Faremos 65 anos, então, agora, em agosto. E acompanhamos toda a evolução do mercado, do agro, então, porque naquela ocasião lá nós começamos produzindo arados reversíveis, né? Que não tinha aqui no Brasil. E de lá para cá teve toda essa mudança. O arado, inclusive, hoje nem é mais usado, né? Em função de que as tecnologias atuais, até os próprios manejos... Ficou até melhor, né, sem ele. Ficou bem melhor. Então a gente teve que se reinventar ao decorrer dos tempos lá uma série de vezes. Não foi uma ou duas vezes, né? Que a gente se reinventou e procurou acompanhar sempre o mercado como evoluiu para atender com os equipamentos necessários, né? E não só isso, 65 anos atrás, o que se plantava, como se plantava, tudo isso era muito diferente. Então, o contexto influencia muito na decisão que vocês tomam para o rumo da empresa. Como é que vocês ficam olhando assim, fazendo essa análise de mercado? Olha, tem que acompanhar, tu tem que acompanhar tudo atentamente. Como tu falou, né, naquela ocasião lá, o sistema de plantio era totalmente diferente, né? Era uma coisa muito empírica, né? Claro, que estava iniciando e tal. Quando teve todo esse boom aí para produzir mais em menos lugar ou não ampliar as áreas, né? Tentar aumentar a produção dentro daquela área que já se tinha, né? Então ali sim tu precisou ficar muito atento a tudo. Porque daí surgiu tecnologia de tudo quanto é lado, né? Num primeiro momento, né? Algumas que deram certo, outras nem tanto. Mas de qualquer maneira, tu tem que sempre escolher a que era mais correta para tu poder se manter. Ô, Micael, e aí a gente fala dessa tecnologia, o acesso à informação também era diferente. Como eles recebiam a informação era diferente. Hoje a gente consegue ter isso de forma muito mais rápida. A pergunta que eu tenho para você é, fica mais fácil ou mais difícil? Porque é muito mais informação para processar. É muito mais dado para você olhar ao seu redor para tomar uma decisão para que rumo essa empresa vai tomar. Com certeza. Hoje nós temos um acesso à informação, muito mais informação, né? Do que naquela época quando vocês começaram a trazer principalmente implementos para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. Então hoje, para trazer implementos novos para o mercado, a gente tem que entender qual que está sendo a mudança do uso e conservação daquele solo, né? As práticas de plantio, por exemplo. O arado, como você trouxe aqui como exemplo anteriormente, tinha que fazer toda aquela movimentação ali na terra. Então, a característica do produtor, o perfil do produtor era totalmente outro, o entendimento técnico dele era outro. Então hoje, com as informações, com os dados que a gente consegue trazer isso para o mercado, permite com que tenha um acesso ao produtor totalmente diferente, né? Mais tecnificado, ter um entendimento maior ali de qual vai ser o impacto que existe socioambiental ali dentro daquela propriedade com o uso desses novos implementos, né? Então isso traz também uma possibilidade de mostrar o quanto o agronegócio brasileiro ele é mais sustentável com as novas tecnologias de implementos agrícolas, né? E a autonomia que a gente tem, né? Por ter indústrias que realmente estão olhando para cá. Como é que você vê isso? Tem um impacto positivo? Você vivencia essa realidade, né, Claudiomiro? Sim. Não tem como você não compartilhar com a gente. O que acontece? O nosso agro aqui, então, né, ele desenvolveu-se muito, bastante. Claro que tiveram tecnologias que foram importadas, alguma coisa que lá no mercado, em outros países existiam, né? E isso também influencia, por causa que o que aconteceu? A distância ficou muito curta.
né? Em função da informação que ele acabou de comentar, né? Essa distância ela encurtou bastante e a necessidade aumentou na proporção. Então a questão de tu ficar junto ali, pesquisando, melhorando, adaptando então o equipamento, então muitas vezes o pessoal usa o termo tropicalizar o equipamento, né? Porque tu sabe que lá fora de um jeito tu trabalha. Aqui tu tem que fazer todo esse trabalho aqui de adaptação à nossa realidade, né? Porque é uma realidade bem diferente, bem distinta. E isso aí tudo tu tem que estar atento, porque senão não funciona, né? Qual é a tecnologia que mais chama a atenção do produtor rural? Qual é a demanda mais recorrente deles, considerando o ano que a gente está agora? Vamos esquecer o arado. O arado foi um bom início, né? Então, a tecnologia que o pessoal usa é exatamente aquela questão de trabalhar com taxa variável no solo, fazer tudo da melhor maneira possível, otimizar toda a tua produção. Tanto na questão da semente, na questão do adubo que tu tá largando na terra, de tudo isso aí. Isso aí sem tecnologia, sem um eletrônico, né, para trabalhar, organizar isso aí, tu não consegue. Então isso é o fundamental. Porque tu não pode ter perdas, tem uma série de questões que tu não pode deixar de lado na hora que tu vai cultivar o produto para depois tu ter o teu retorno da melhor maneira possível. E aqui no Brasil, em função das extensões de terra que existem, né, isso aí é um ponto que chama muita atenção e que precisa, né, ser visto. E é aquele olhar de que o pouco que se perde no final é muito que se perdeu no processo. Por isso que toda pequena mudança é tão importante. Você que está circulando aí os estandes, é esse o discurso mesmo? É cada vez mais pensar nessa agricultura de precisão que a gente fala? Cada vez mais o que a gente percebe conversando com as empresas é isso. O pessoal quer trazer cada vez mais tecnologia, cada vez mais de forma granular essas informações, né? Tanto na visão comercial, na expansão de negócios, que é o que a gente estava conversando anteriormente. Então, nessa expansão, entender mais como que está o perfil ali de cada uma das regiões, mas também olhando granularmente essa informação da agricultura de precisão. Quanto mais o produtor conhece ali quais são as características da propriedade, conhece mais como ele pode desenvolver mais essa produção dele, mais ele vai procurar por implementos que possam trazer essa informação para ele e ele conseguir produzir cada vez mais dentro daquela propriedade dele, né? Então a gente tem essas duas frentes com a visão de tecnologia. Uma das empresas entenderem onde estão esses produtores que tem essa característica mais tecnificada, um produtor que possui pivô, um produtor que normalmente trabalha ali com seguro agrícola, já é uma característica, né, de um produtor mais tecnificado, e esse produtor também receber essa empresa que tem essa alta tecnologia e permite ele entender quais são as características ali de forma granular da propriedade dele para que ele possa produzir mais. E a Jan tem essa responsabilidade também, né? Agora a gente entrega o problema para você e diz, resolve então agora. Na verdade digamos assim, que é um problema bom, né? Porque afinal de contas, se não tem o problema, nós não estamos aqui também, né? Se tem problema e tem a solução, tá então é por aí. E realmente, o que tu comentou é isso aí mesmo. Tu tem que conhecer o agricultor, tem que conhecer a maneira como ele trabalha para tu poder ofertar o melhor produto, a melhor solução para ele naquele momento ali. Senão não dá certo, né? Tu não pode chegar lá e mudar uma característica do produtor. Ele já desenvolveu, porque hoje o acesso à informação, falei há pouco, é muito rápido, né? E muito online, ou seja, ele já sabe muita coisa. Então não adianta tu querer chegar lá e fazer uma mudança de perfil, uma mudança de característica. Então tu tem que chegar e se adaptar e apresentar a solução que tu tem. E você ainda encontra o desafio de pessoas que ainda são consideradas mais analógicas, que elas questionam mais, será que vai funcionar? Porque a gente tem aqui no Brasil, aí você vai me dizer se na região de Nome Toque lá também é assim, que é o desafio da questão de internet mesmo. Até o básico, às vezes, é uma dificuldade. Como é que você lida com esse tipo de cliente ou ele já ficou no passado mesmo? Não, ele já, não digo que ficou no passado, alguns ainda tem, mas só que o acesso à informação, ela foi muito... Ela tem bastante, tá? Num passado não muito distante, nós tínhamos muita dificuldade. Porque essas máquinas, por exemplo, a Jan produz pulverizadores. São máquinas que tu vai precisar fazer uma manutenção remotamente. Tu consegue fazer. Mas só que se tu não tiver um ponto de internet, uma coisa na propriedade, tu não consegue fazer. Hoje isso já é uma questão meio pacífica, porque todos têm. Todas as propriedades têm. Então é fácil de tu fazer um monitoramento, né, online, à distância, e tu conseguir entregar, ou melhor, o equipamento entregar tudo que ele se propõe.
E quais foram as vantagens que você percebeu aí ao longo do tempo em ter esses equipamentos tecnológicos? A gente citou a precisão. A gente poderia citar, por exemplo, sustentabilidade. O que mais que você destacaria? Também, né? Porque isso aí caminha junto, né? Caminham junto, porque como eu diria assim, as leis, então, elas foram mudando, foram ficando um pouco mais rígidas. Então, tu não consegue fazer uma sem ver a outra. Tu tem que ter o olhar na questão da sustentabilidade, na questão do meio ambiente, para daí tu poder ter um produto que vai desenvolver, né? Que vai... Não adianta tu atender um lado e no outro lado desatender. É verdade. Né? E quando a gente fala desse cliente, ele tá mais exigente, Micael. Aí você que entende da parte comercial, também conta pra gente como é que a gente faz com esse cliente que tá tão exigente. Ele exige que a gente saiba de informação, que não só isso. Eu acho que o vendedor de hoje, ele se tornou um consultor do problema que a pessoa tem, porque tem que ouvir e personalizar essa solução, que é o que vocês fazem muito bem na Jan. Queria que você comentasse sobre isso. Principalmente esse desafio, né? Ele vai num ponto que todo mundo está querendo economizar tempo. Então o produtor, trazendo aqui no cenário, né, dos implementos, ele cada vez mais está querendo economizar tempo e ter uma solução cada vez mais rápida. E ele quer entender nível tecnológico cada vez mais rápido, o que vai trazer de resultado para ele. Então, assim, é sempre essa busca de como eu vou economizar tempo e ajudar o produtor a produzir mais, né? Naquele ponto de sustentabilidade que você comentou agora. A sustentabilidade, ela vai muito em como eu vou auxiliar esse produtor a produzir mais. Então, para você conseguir auxiliar esse produtor a produzir mais e atender essa exigência de uma forma mais rápida, cada vez mais você tem que se preparar antes e conhecer mais o produtor, como você comentou, né? Tem que ser um consultor, não é apenas... Eu imagino que você passou por todo esse cenário, né? Antes você colocava o implemento ali à venda e tinha sempre o produtor que vinha comprar. E ele não queria saber muita coisa tecnológica, né? Hoje já não. Você tem que trazer, de fato, uma consultoria e apresentar para ele quais são os pontos que ele vai trazer de maior produtividade utilizando aquele implemento. Então, de fato, você saber quanto mais informações sempre ali do produtor e conhecer as características do que ele está fazendo, quais são as culturas, de fato mergulhar, né? Trazer aquela metodologia de vendas ali, o challenger, o cara que estuda o cliente, conhece o cliente e se envolve de fato com aquela área de produção ali do produtor, e ele faz o produtor sentir que ele está envolvido e realmente interessado, né, em auxiliar com aquela solução que ele está levando, com aquele implemento novo. Então isso eu acredito que é um dos pontos que permitem o produtor se sentir cada vez mais confortável e entender que a exigência dele está sendo atendida, não só com a entrega do produto ou ali com o acompanhamento, mas também com a marca estar envolvida com a produção dele. Eu vejo que isso é um ponto que subiu a exigência, mas os consultores, né, agora não é mais só um vendedor comercial, ele tem que ser um consultor, ele tem que estudar o produtor, ele tem que saber qual é a característica daquele produtor e o que está envolvendo tudo ali nos negócios dele. Então, cada vez mais não é só aquele consultor agronômico que ia lá ajudar ele a produzir mais. O vendedor auxiliando ele nesses pontos, ele consegue trazer mais resultados para ambos os lados. Fideliza o cliente e consegue atingir maior número de vendas. Não, totalmente correto. É o consultor, então, né? O vendedor que ele se transformou num consultor. Aquela velha máxima que sempre teve, né? Eu não vendo, eu crio relacionamentos. Excelente. Agora é isso aí que tu falou. É o resumo da ópera lá, né? Porque tu não vai ali. Tu vai ali para fazer, em conjunto com o agricultor, a melhor solução para ele, né, trabalhar. Sem dúvida. É aquela relação em que todo mundo ganha, né? Essa é a ideia. Eu uso, inclusive, nos meus treinamentos de comunicação, a diferença, né? De você ser o interessado e o interesseiro, né? O interesseiro só quer entregar alguma coisa para você. O interessado realmente vai te ouvir, né? E vai te mostrar o melhor caminho para você tomar a decisão. Prova de que vocês fazem isso com muita excelência é que vocês também estão sempre ganhando mercado, e não só no Brasil. Hoje vocês também têm se destacado fora daqui. Queria que você comentasse sobre isso, Claudio Mir. Sim, até há pouco a gente conversava ali, né? A gente tem um mercado externo, então, digamos assim, né, bem atuante, a gente atua bem. Com certeza que na América Latina, bem mais do que em outras fronteiras, tá? Mas a gente já vendeu, exportou para a Rússia. A África é um outro mercado muito grande ali, a gente tem bastante venda na África.
Mas a América Latina praticamente aqui é o que concentra o nosso maior volume de vendas, né? América Central também, aqueles países ali do Panamá, Nicarágua, Costa Rica, né, Honduras ali, a gente tem mercado, a gente vende. Inclusive a Nicarágua está surpreendendo, está positivamente, ultimamente nós aqui, em função do que a gente conseguiu desenvolver lá dentro, lá de venda. Mas a gente também, isso de qualquer maneira, também traz outros horizontes, né? Traz outras necessidades que de repente a gente adapta e pode vender aqui também, né? Então é uma questão que ela tem que andar junto, ela tem uma engrenagem que ela vai funcionando adequadamente. Né? Se fosse para você pontuar os desafios da indústria, né? Porque a gente falou de desafios do agro de forma geral. O que você colocaria que ainda é desafiador no dia a dia de vocês? O desafiador é a velocidade, tá? Que para nós lá, né? Por causa que o que acontece? Tu não tem muito tempo para tu desenvolver uma solução que seja necessário pro cliente. Essa solução ela tem que ser rápida. Tudo para ontem. Exatamente. Então daí isso é uma dificuldade que tem muito grande, né? Então muitas vezes um produto vai para o mercado lá talvez não totalmente, né, adequado ali em função dessa velocidade, por causa que toda hora surge. E é interessante uma coisa. O produtor, ele gosta da mercadoria customizada para ele, entende? Por causa que para uma indústria, customizar um produto é complicado, né? Tu tem que ter um portfólio lá, não, tá aqui o produto. Mas não, tu tem determinados momentos que tu precisa customizar. E isso aí leva tempo, né? Não é uma questão fácil, é uma questão mais complexa, mas de qualquer maneira tu tem que estar envolvido. E você sabe que eu vejo isso muito na própria Imóvel Agro, né? Ontem eu comentei aqui, estou eu fazendo propaganda já, Micael, olha lá. Que a gente teve o Hub 1.0, né? Que ele vinha com mapeamento, com a inteligência de dados ali. Aí teve a segunda versão, né? O Hub 2.0, em que ele já te dava alguns insights. Tipo, o que você pode fazer com essa informação? E agora a gente tem a segmentação, esse detalhamento, a plataforma ainda mais visual. E tudo a partir da experiência do cliente. Isso que é muito legal. Eu queria que você falasse sobre isso. Exato. Hoje, o que a gente está trazendo, né, no 3.0 é exatamente essa possibilidade de você entender quais são as características dentro de uma determinada região para você conseguir talvez chegar mais próximo desse personalizado do produtor. Claro que você não vai conseguir produzir uma máquina para cada produtor, mas o que a gente permite ali é que você tenha uma visão mais concreta de qual é o perfil de produtor que está dentro daquela determinada região e quais as características da propriedade. Então isso permite com que você entenda qual é o potencial para mim conseguir construir um novo produto que vai atender esse perfil de produtor. Então talvez não é aquele personalizado para cada um dos produtores, mas pode ser aquele personalizado para uma determinada região a partir do potencial que você consegue entender. Então isso é possível já dentro da 2.0, mas na 3.0, que é o que a gente está lançando agora, tá te trazendo... AgroBrasília, inclusive. No AgroBrasília, olha só, viu? E já vai ser possível você identificar com maior granulidade essas informações. E AgroBrasília é de novidades que a gente quer saber. E aí, sobrou para você, Cláudio Alviro. O que vocês trouxeram para o AgroBrasília que tem chamado a atenção aí dos produtores? Eu comentava com ele há pouco aqui, né? Porque a nossa produção de pulverizadores, então. A gente fez uma produção, como é que diria para ti? Voltada ao mercado do sul. Paraná para baixo ali era onde a gente sempre trabalhou, atuou, né? Vende bem, legal. E o que aconteceu? A gente trouxe para cá agora os pulverizadores. O nosso sistema então era mecânico, tá? Nosso pulverizador era mecânico. E agora a gente está com um pulverizador hidro, que é para essa realidade aqui do entorno. Então, esse é o principal ponto. A gente trouxe então esses pulverizadores hidro para cá, porque é onde a gente acha que vai ter a venda, né? Que a gente vai gerar mais impacto. Espera, exatamente. Esse é o principal que a gente está trabalhando aqui na feira. E quando vai para uma nova região, existe todo um preparativo, né? Eu ia perguntar para você os planos daqui 5, 10 anos, eu vou manter a minha pergunta, mas ele falou que as novidades eram para ontem, pessoal. Então acho que não deu tempo de pensar 10 anos à frente, não vai dar tempo. É bem complicado. Não é fácil, mas de qualquer maneira, sim, ó, claro, nós temos um portfólio, tá? A gente trabalha com diversas linhas, né? Carreta granileira, distribuidores de corretivos, pulverizadores, plataforma, plantadeira. Então a gente tem uma série de equipamentos no portfólio.
E o que a gente sempre fala é manter eles atualizados com a necessidade. Então eu digo para ti o seguinte, eu não vou ter um produto novo daqui a 10 anos, mas eu vou ter um renovado. Vai ter uma máquina atualizada, uma máquina que vai entregar mais, melhor, porque essa é a função, né? Nossa, a gente precisa evoluir, né? Com certeza, e com velocidade, pelo que eu entendi. Exatamente. Quais são os planos para 5, 10 anos? Você tem spoiler pra gente? Tem algumas visões, principalmente trazendo inteligência artificial, né, para dentro do negócio. Hoje isso é um recurso extremamente acessível já e necessário. Então, além da informação, dos dados e tudo mais que nós temos hoje já acessível às empresas que a gente atende, mas essa visão de inteligência artificial cada vez mais vai estar presente, né? Auxiliando cada vez mais você ter uma decisão mais assertiva dentro daquela região. Então, assim, essa velocidade, como você comentou, que tem a necessidade de entender melhor e trazer também um produto melhorado dentro da região, é exatamente através disso que a gente está pensando ali. Teve spoiler, viu? Não, mas fato. Eu tenho medo de onde a gente vai parar com essa inteligência artificial. Mas esse é o movimento do mercado como um todo, né? O mundo está trazendo isso. Não, exatamente. Na comunicação mesmo, a gente usa e abusa da inteligência artificial porque a gente ganha tempo, né? Sobre aquilo que a gente falava. O tempo hoje é muito precioso. Então, toda mudança visa um ganho de tempo. Não, e as evoluções vão ser enormes, né? Eu estava acompanhando um programa aqui. Eu peguei já meio no final lá, da tal da computação quântica. Por causa que o que acontece hoje? O sistema nosso é binário, né? Exato. Mas só que entre o 0 e o 1 tem outras variações de número ali dentro. E essa computação aí, ela vai entrar de uma maneira que isso aí vai ser uma evolução. Eu vejo que vai ser um tombo de novo em tudo, né? Vai ser muito, e estou falando em relação ao agronegócio, né? Não estou falando em relação a outras matérias, mas em relação ao agronegócio. É bem interessante, bem importante ver isso aí. Então, em 2026, a gente se vê por aqui, vamos relatar inteligência artificial e computação quântica. O que mudou? Aí o Claudio Amiro vai dizer assim, agora as mudanças são para anteontem. Ficou ainda mais rápido. Quero muito agradecer vocês pela participação, de verdade. Desejo um evento maravilhoso. Ótimo. Que o objetivo do Agro Brasília é realmente que se façam bons negócios. O ano passado, eles bateram 5 bilhões feitos aí em agronegócio. Espero que a Jean ajude a contabilizar vamos muitos juntos. Milhões. Vamos juntos. Boa feira, vou deixar aberto para você fazer o convite, então, o pessoal ir até o espaço de vocês. Obrigado, com certeza. A gente está ali bem no meio onde as máquinas agrícolas são expostas, né? A gente está bem no centro ali, bem fácil de localizar. E convido que venham nos visitar lá, ver nossos equipamentos lá, né? A gente dá a oportunidade para a gente apresentar de melhor maneira, né? Porque a feira é para isso também, é para tu poder dissecar melhor o teu equipamento, falar a respeito do que é bom e o que, né, pode ser melhorado. Então é por aí mesmo. Vamos lá, todos juntos. E também a Móvel está com o stand aqui no espaço do iTech, correto? Exato. Então, as empresas que estão passando pela feira, né, quiserem nos visitar aqui no iTech, ou então quiserem que a gente visite o stand deles, é só entrar em contato com a gente, ou nos procurar aqui, ou nas redes sociais, que a gente vai até o stand do pessoal. Fechou, quero agradecer mais uma vez. E pra você aí do outro lado, é só o tempo de eu ir buscar meu cafezinho. E já eu tô de volta com mais conversa boa aqui no Agro E-Talks, que é realizado pelo Agro Brasília junto do iTech e tem o oferecimento da Imóvel Agro e também do Banco BRB. Eu volto já.